Olá, graças a Deus, que o Espírito Santo possa iluminar o caminho de todos. Eu sou o Bispo Jean Carlos e venho através desse vídeo, trazer para você uma direção de Deus ao seu coração. A confiança em Deus, ela nos leva a conquistar e a vencer todos os obstáculos. E sabendo disso, o nosso inimigo espiritual, ele trabalha impondo diante dos nossos olhos gigantes e problemas que, humanamente falando, se tornam impossíveis ser vencidos. A Bíblia nos relata, nos mostra, várias situações às quais os homens de Deus eram subjugados, levados a situações a qual o inimigo espiritual, que é o diabo, queria colocar medo no coração deles para que eles não conseguissem cumprir em sua vida o projeto de Deus. Nós temos um exemplo no livro de Daniel, capítulo 3, sobre os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 homens dedicados à fé, 3 homens que viviam ali na presença de Deus, em uma vida de consagração, em uma vida de entrega, E isso produzia dentro deles a confiança. E essa mesma confiança que vai levar você que está me acompanhando agora através desse vídeo a vencer os obstáculos da sua vida. Uma certa feita, os amigos de Daniel tiveram diante de uma situação. O rei Nabucodonosor tinha determinado ali através de um decreto que todos os homens que ouvissem a música, o toque das músicas deveriam se curvar diante dele. E isso é algo antibíblico. Então os amigos de Daniel, ao ouvir aquele decreto, não se atemorizaram, não ficaram com medo, porque o propósito não era apenas que eles se curvassem, mas era que eles ali se entregassem a determinada situação e o medo, a falta de confiança em Deus viesse dominar a sua vida. E isso tem acontecido constantemente. Quando os poderes temporais desse mundo, quando as situações difíceis vêm, a primeira coisa que o nosso ser humano, o homem humano, o homem carnal, ele sente é medo. Nós olhamos o tamanho da situação e o medo nos faz nos tornar fracos diante dela. O rei mandou fazer uma grande imagem para que todos se curvassem. E Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram aquilo. É tanto que eles dizem assim, no versículo 17. Quando eles foram levados até o rei lhe fez uma pergunta. É verdade que você não vai se curvar diante da imagem que eu criei? Porque eu determinei que todo homem que não se curvasse fosse lançado dentro de uma fornalha de fogo. Você vê que ali existia primeiro uma imagem para colocar o medo, depois existia uma punição. Qual era a punição? Ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E não é diferente na nossa vida hoje. Primeiro, os problemas criam uma imagem, de que nós não podemos vencer. E se nós não vencermos aquela situação, naturalmente cria-se uma imagem de punição, de perca, de caos na nossa vida. Mas se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, com certeza nós iremos vencer. Então Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei da seguinte forma: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha a confiança em Deus. Eles olharam para aquele problema que era aquela imagem e diante do medo eles expressaram a confiança em Deus. Eles disseram: se o Deus a quem nós servirmos quer, ele nos livrará primeiro da fornalha, que era a punição, era ser queimado vivo, e segundo das mãos do rei, o qual lhe ameaçava. E a direção que eu te dou nesse momento é a seguinte: você não deve temer aquilo que se impõe a você. Nós estamos vivendo momentos difíceis no Brasil e no mundo. A imagem da falência, a imagem do desemprego, a imagem dessa pandemia, a imagem dos problemas familiares que são criadas como invencíveis diante dos seus olhos. Você tem que determinar dentro do seu coração: você não serve a Deus? Essa é uma pergunta. Raciocine aí comigo. Você não serve a Deus? Então, se o Deus que você serve quer, ele te livra tanto do problema, tanto do castigo, tanto da dificuldade, tanto da perca que aquele problema lhe traz, quanto das mãos daquele problema. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego ele tinha no coração. E eles não se curvaram diante daquela situação. Então, se você quer vencer os problemas da sua vida, primeiro, você não tem que ter medo da imagem que se criou diante de você. E segundo, não pode se curvar diante dela.
Porque o Deus que nós servimos, que é vivo e poderoso, o Senhor Jesus, ele tem o poder para te livrar tanto do caos que aquela imagem traz, como das mãos daquele problema. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso aconteceu com Davi, né? Quando foi ao campo de batalha, que viu um gigante, né? Invencível aos olhos humanos. Mas Davi também tomou a mesma atitude. Ele disse: se o Deus que eu sirvo quer, ainda hoje eu arrancarei a sua cabeça. Então, meu irmão, minha irmã, toma atitude de fé nesse momento. Você que está ouvindo essa palavra, analise sua vida. Se você serve ao Deus vivo, esse problema não será capaz de te vencer. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos agora e abençoo a vida dessas pessoas. E no cair dessa tarde, o Senhor venha fortalecê-las, meu Pai. Que nenhuma delas venha olhar para o problema, o tamanho do problema, mas elas venham olhar dentro de si para o tamanho do Deus que elas servem. O tamanho do Deus que você serve é maior do que a fornalha, é maior do que o gigante, é maior do que a pandemia, é maior do que essa dívida que se põe diante de você com grandeza. É o Deus que pode te curar agora, te transformar, te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a tua vitória, o teu milagre. E todo aquele que crê, diga amém, diga glória a Deus. Repete aí na sua casa: eu vou vencer o gigante, eu vou vencer a fornalha. Repete dentro do seu coração constantemente: se o Deus que eu sirvo quer, ele me livra. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado dentro da fornalha de fogo, mas não se curvou diante da imagem. E por isso, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, o qual caminhava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, a qual não lhe causou dano algum. Nenhum problema poderá causar danos em sua vida, porque o Deus que você serve, ele quer e ele vai te livrar e vai caminhar com você dentro da fornalha de fogo. Tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Aproveite esse momento, se inscreve no nosso canal, ative aí as notificações. E se você deseja uma orientação espiritual, se você deseja conversar comigo, com a minha esposa, a pastora Andréia, receber uma orientação de Deus para a sua vida, eu deixo à sua disposição o nosso número, né, do Zap, que é o 31, tá aí no seu smartphone aí agora, o nosso número, 31 9958 7761. 31 99958 7761. Você pode enviar uma mensagem agora e nós estaremos lhe orientando, lhe abençoando. Você vai vencer esse gigante e com certeza o poder de Deus já se manifestou na sua vida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Amanhã estaremos aqui novamente orando em seu favor.